Aos 29 anos, perdi tudo. Minha filha morreu durante um tumulto. Minha esposa revelou publicamente seu amante e pediu o divórcio. E a família rica dela me desprezou e me expulsou de casa. Achei que já tinha atingido o fundo da tragédia. Até o meu aniversário de 30 anos, quando uma carta do meu pai, que havia tirado a própria vida 12 anos antes, chegou às minhas mãos. Nela, ele revelava um segredo que me feriu. E, ao mesmo tempo, me fez sorrir, porque entendi que a chance do meu último contra-ataque finalmente tinha chegado. Meu nome é Maximus Vaughn, mas quase ninguém me chama assim. Na pequena cidade pobre onde cresci, todos me chamavam apenas de Max. Um nome curto, sem destaque, como minha infância. Silenciosa, apagada e cheia de sombras que eu nunca consegui compreender por inteiro. Nasci em uma cidade remota do meio-oeste dos Estados Unidos, cercada por campos intermináveis de milho cortados por estradas de terra vermelha. Um lugar que provavelmente nem valia ser marcado no mapa. Eram poucas centenas de casas, uma mercearia, uma pequena igreja e um bar velho onde os moradores tentavam esquecer a pobreza. Minha casa ficava nos arredores, um casebre de madeira com telhado de zinco enferrujado que rangia toda vez que o vento do inverno soprava. Para mim, aquela casa não era apenas um lugar para morar. Era uma jaula, guardando memórias que eu queria esquecer, mas não conseguia abandonar. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 5 anos. Guardo apenas fragmentos. O perfume suave, o cantarolar baixinho à noite, a mão quente acariciando meu cabelo antes de dormir. Mas esses pedaços nunca formaram uma imagem completa. Ela partiu deste mundo em circunstâncias que até hoje não compreendo. Meu pai quase nunca falava sobre isso. Sempre que eu perguntava, ele ficava em silêncio, olhando pela janela, os olhos fundos, cheios de dor. Uma vez ouvi vizinhos sussurrando que a morte dela tinha algo suspeito, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Aqueles cochichos, como correntes de ar frio por uma fresta, plantaram inquietação no meu coração. Depois da morte da minha mãe, meu pai, já um homem de poucas palavras, tornou-se quase mudo. Trabalhava numa madeireira a alguns quilômetros dali, saía cedo todas as manhãs e só voltava tarde da noite. À noite, ele se sentava sozinho numa poltrona velha, uma garrafa de cerveja na mão, olhando para a parede vazia. Eu não sabia o que passava em sua mente, mas sentia a solidão emanando dele como um cheiro forte que preenchia a casa inteira. Eu, um menino de 5 ou 6 anos, ficava quieto num canto, fingindo brincar com brinquedos baratos, mas na verdade só esperava por algo. Talvez um abraço, uma palavra, qualquer sinal de que eu não era invisível. Apesar da distância, meu pai ainda me mostrava um pouco de cuidado, à sua maneira. Nos fins de semana, ele me levava para uma cabana de madeira escondida no meio dos pinheiros. Aquela cabana era outro mundo. Pequena, com uma mesa de madeira, uma lareira antiga e prateleiras cheias de equipamentos de caça. O cheiro de madeira úmida, agulhas secas de pinho e fumaça da lareira se misturava, criando um aroma que carrego até hoje na memória. Ali, meu pai me ensinou a segurar um rifle de caça, seguir pegadas de animais, acender uma fogueira. Eram momentos raros, mas preciosos. Às vezes, ele apenas me olhava, dava um leve sorriso e dizia frases curtas. Cuidado com o passo, Max. Segura firme a arma. Eu não precisava de mais. A presença dele bastava. Mas aquele pequeno mundo não durou. Aos 18 anos, tudo desmoronou. Era uma noite de outono gelada. O vento uivava pelas frestas da casa. Eu havia voltado do meu trabalho de meio período, cansado e faminto. Chamei por meu pai. Nenhuma resposta. A casa estava em silêncio estranho. Entrei no quarto dele e o vi deitado na cama, olhos fechados, mãos soltas ao lado de um frasco vazio de comprimidos e uma nota dobrada. O coração parou. Tremendo, abri o papel. Viva com força, Max. Me perdoe. Não chorei de imediato. Fiquei parado, encarando o corpo dele e aquela nota, sentindo o mundo se despedaçar. Não entendi por que ele fez isso, por que me deixou sozinho. Só sabia que,
A partir daquele instante, eu era órfão. Meu pai, o homem silencioso em quem eu confiava, havia escolhido partir, sem explicações, apenas deixando uma frase curta que ecoaria na minha mente para sempre. Depois da morte do meu pai, eu me arrastava pela vida como um animal ferido. Aquela cidade pequena, com seus olhares de pena e cochichos mal disfarçados, tornou-se sufocante. Eu nunca tive amigos próximos. Sempre fui o Max, o garoto quieto, estranho, que morava na casa velha com o pai esquisito. Não os culpava, mas também não queria me aproximar. As feridas da morte da minha mãe e do suicídio do meu pai ergueram um muro invisível ao meu redor. Eu não sabia como confiar, como deixar alguém entrar. Passei alguns anos assim, vivendo como sombra. Fazia bicos para sobreviver. Entregava jornais, limpava mesas no bar, ajudava na mesma madeireira onde meu pai trabalhara. Mas, dentro de mim, uma chama pequena queimava, o desejo de sair daquele lugar, de buscar outro caminho. Aos 19 anos, juntei algumas roupas velhas, minhas poucas economias e a carta do meu pai. Peguei um ônibus e não olhei para trás. Escolhi Chicago, uma cidade enorme e barulhenta, onde eu poderia me perder na multidão e recomeçar. Matriculei-me num colégio comunitário para estudar tecnologia da informação. A tecnologia virou meu refúgio. Código, dados, sistemas. Eram lógicos, frios, sem julgamentos. Passava horas no laboratório de informática, digitando, depurando, criando pequenos programas. Ali eu não precisava explicar quem eu era. Bastava fazer bem meu trabalho. 4 anos depois, me formei com um diploma decente e consegui emprego em uma grande corporação de tecnologia em Chicago, Grayson Enterprises. Meu papel era simples: analista júnior de TI, escondido num escritório no porão, cuidando da rede, corrigindo bugs e atendendo chamados técnicos de outros departamentos. Eu gostava da tranquilidade. Colocava meus fones de ouvido, focava na tela e praticamente desaparecia entre centenas de funcionários. Quase ninguém me notava, e eu não fazia questão. Só queria trabalhar, receber meu salário e levar uma vida sem ondas. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Foi numa tarde qualquer, quando eu estava tentando ressuscitar um servidor congelado, que ela entrou na sala de TI. Elizabeth Grayson, a única filha do presidente da empresa, William Grayson. Todos já tinham ouvido falar dela. Era a rainha da Grayson Enterprises. Bonita, confiante, sempre com roupas caras e um sorriso que fazia cabeças virarem. Ela pediu minha ajuda para recuperar um arquivo perdido no laptop pessoal. Lembro até hoje da sensação de nervosismo, tropeçando nas palavras e evitando seus olhos azuis intensos que aceleraram meu coração. Elizabeth sorriu, agradeceu com voz suave e saiu. Achei que seria só um encontro rápido, mas ela voltou. Primeiro por causa de uma impressora, depois para pedir dicas sobre software. E nossas conversas, antes curtas, foram se alongando. Descobri que Elizabeth não era como os rumores pintavam. Não era arrogante, nem distante. Ela se interessava por mim, pelos códigos que eu escrevia, pelos livros técnicos na minha mesa. Um dia me convidou para um café depois do expediente, e eu aceitei, sem saber direito por quê. Assim começamos a namorar, em segredo, como dois ladrões caminhando pelos corredores brilhantes da Grayson Enterprises. Eu sabia que não pertencia ao mundo dela. Ela crescera no luxo, estudara na Europa, vivia em coberturas com vista para a cidade. Eu era apenas um rapaz de cidade pequena, com sapatos gastos e cicatrizes escondidas. Mas com ela, eu me sentia vivo. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, alguém me fazia rir, esquecer as noites longas no meu apartamento apertado. Elizabeth falava dos seus sonhos de escapar da sombra da família. Eu lhe contava histórias simples do interior. Evitava falar da minha mãe, do meu pai, dos cantos escuros da minha vida. 6 meses depois, ajoelhei-me num parque ao pôr do sol e pedi Elizabeth em casamento com um anel barato, fruto de meses de economia. Ela chorou, disse sim e me abraçou forte. Foi o momento mais feliz da minha vida. Nos casamos logo em seguida,
numa cerimônia simples, mas a notícia se espalhou como fogo. O técnico de TI casou com a filha do presidente. Naquele tempo, eu acreditava que tinha finalmente encontrado um lar. Nos primeiros anos de casamento, tentei me adaptar ao mundo dos Grayson. Comparecia às festas luxuosas, ficava ao lado de Elizabeth em ternos emprestados, forçando sorrisos diante das perguntas afiadas dos parentes e amigos dela. Mas, por dentro, me sentia cada vez menor. A mãe de Elizabeth, elegante e gélida, me chamava de o rapaz da TI, com um sorriso irônico. Os primos dela eram ainda mais diretos. Perguntavam sobre a vida no mato, como se eu fosse uma criatura exótica. E William Grayson, o patriarca, nunca perdia a chance de me lembrar da minha origem humilde. "Você deveria ser grato por estar aqui, Max", disse ele certa vez durante um jantar. "Nem todos têm o privilégio de entrar nesse mundo." Engoli aquelas palavras em silêncio. Tudo por Elizabeth. Ela era minha luz, a razão de eu levantar todos os dias. Quando nossa filha nasceu, Isabelle, senti que finalmente tinha algo puro e verdadeiro. Cabelos loiros como os da mãe, olhos azuis que refletiam inocência. Mas o sorriso era meu, tímido, sincero. Cada vez que Isabelle me chamava de papai e corria para os meus braços, eu prometia a mim mesmo que suportaria qualquer humilhação, qualquer desprezo. Ela era meu anjo, meu motivo para resistir. Trabalhava duro, subindo pouco a pouco no departamento de TI. Mas sabia que, aos olhos da família Grayson, eu jamais deixaria de ser um intruso. À noite, deitado ao lado de Elizabeth, muitas vezes me perguntava se ela realmente estava feliz comigo, ou apenas tentando provar algo à família. Nunca tive coragem de perguntar. E mesmo com Elizabeth e Isabelle ao meu lado, ainda me sentia sozinho, como aquele garoto de 18 anos parado diante do corpo sem vida do pai. Aos 29 anos, a tempestade definitiva caiu sobre mim. Era uma terça-feira cinzenta em Chicago. O céu chorava garoa quando recebi a ligação do jardim de infância de Isabelle. A voz trêmula de um desconhecido me contou sobre um tumulto. Mais tarde, descobri que fora um ataque planejado. Um homem armado invadira a escola, espalhando terror. Corri até lá. No corredor frio, encontrei minha filha caída. Tão pequena, tão frágil, já sem vida. Ajoelhei-me ao lado dela, segurei seu corpo gelado, gritei o nome dela até minha voz falhar. Senti todo o peso da dor antiga, da perda da minha mãe, do suicídio do meu pai, explodir ao mesmo tempo. Chorei como nunca havia chorado. Pensei que Elizabeth seria meu apoio, que apesar do desprezo da família dela, enfrentaríamos o luto juntos. Eu precisava disso. Precisava dela. Mas semanas depois do enterro, Elizabeth ficou distante. Evitava meus olhos, meu toque. Achei que fosse apenas a dor. Tentei ser paciente. Até o dia em que, voltando para casa, a encontrei no sofá com outro homem. Um terno caro, um sorriso presunçoso. O amante dela. "Devemos acabar com isso, Max", disse Elizabeth, sem um pingo de remorso. Fiquei parado, mudo. Queria gritar, perguntar por quê, mas as palavras se engasgaram. "Você nunca pertenceu a este mundo." Ela continuou fria. Nunca pertenceu. Naquele instante percebi. Minha Elizabeth já não existia. Restava apenas uma Grayson, respaldada pelo poder da família. No dia seguinte, recebi minha demissão da Grayson Enterprises. Carta curta, assinada por William Grayson. Eu já não tinha esposa, filha, emprego, lar. O apartamento, o carro, até a conta bancária. Tudo no nome deles. Sobraram-me algumas roupas e um coração despedaçado. Eu já não era marido, pai, analista de TI. Era apenas um homem esmagado pela vida. Foi então que uma ideia brilhou fraca em meio ao desespero: voltar para a velha casa de madeira. O único lugar que ainda me restava. Peguei um ônibus de volta à cidade natal. 12 horas de viagem. Os campos de milho pela janela me lembravam a infância, mas agora eram apenas peso. A casa estava ainda mais arruinada do que na memória. Telhado rangendo, janelas quebradas, mato invadindo o quintal.
Abri a porta, o cheiro de mofo e madeira úmida me atingiu. Joguei a mochila no chão e desabei. Não chorei, mas senti o vazio infinito. Perdi Isabelle. Perdi Elizabeth. Perdi a mim mesmo. Meu aniversário de 30 anos chegou em silêncio. Sem bolo, sem velas, sem felicitações. Eu estava sozinho na poltrona velha do meu pai, uma cerveja na mão, olhando a chuva fina cair sobre a cidadezinha. Pensei em Isabelle, no seu sorriso radiante. Pensei em Elizabeth, no olhar frio quando pediu o divórcio. Pensei em meu pai, na nota curta que deixou. Viva com força. E me perguntei mais uma vez: qual é o sentido de ser forte quando já não resta nada? Foi então que ouvi batidas na porta. Um carteiro idoso me entregou um envelope amarelado. Entrega especial, bem no seu aniversário, Max, disse ele. O coração disparou quando vi a caligrafia. Era do meu pai. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Max, meu filho, se você está lendo isto, é porque sobreviveu. Carregou a força que sempre esperei. Perdão por ter te deixado. Há segredos que guardei a vida inteira. Agora chegou a hora de você saber. Vá até o lugar onde nos conectamos, onde dividimos nossos raros momentos juntos. Lá encontrará respostas. Tenha cuidado, Max. E, por favor, me perdoe. Eu sabia o lugar. A cabana na floresta. Onde ele me ensinara a caçar, a acender fogo, onde compartilhara seus raros sorrisos. Peguei um casaco, uma lanterna e segui pela trilha coberta de agulhas de pinheiro. A noite estava fria, mas eu só sentia o chamado. A cabana surgiu diante de mim, pequena e desgastada. Empurrei a porta. O cheiro de madeira úmida e folhas secas me envolveu, arrastando lembranças. Revirei cada canto, até que, ajoelhado, percebi uma tábua solta no chão. Arranquei-a e a poeira subiu. Ali, escondido na terra, havia um cofre pequeno, enferrujado, pesado, com cadeado de combinação. Tentei várias datas. Meu aniversário, o dele, o da morte da minha mãe. Nada. Até que arrisquei a data em que ele se suicidou. Clique. O cadeado se abriu. Dentro havia pilhas de dinheiro amarradas com elásticos, barras de ouro que brilhavam à luz da lanterna. Algo perto de 5 milhões de dólares. Mas o que me deixou em choque foi um arquivo grosso, fotografias antigas e outra carta, com a mesma caligrafia de meu pai. Sentei-me no chão da cabana, as mãos tremendo, e abri a carta. Max, meu filho. Se você encontrou este cofre, é porque chegou à verdade que escondi a vida toda. Não espero perdão, mas peço que me ouça. Antes de você nascer, antes de conhecer sua mãe, eu escolhi um caminho errado. Trabalhei para uma organização criminosa. Não era assassino, mas fazia parte. Lavava dinheiro, escondia transações. Acreditei que poderia controlar, que sairia quando quisesse. Mas esse mundo não deixa ninguém sair. A imagem dele sentado em silêncio na poltrona voltou à minha mente. Agora eu entendia. Não era apenas luto, era culpa. Então conheci sua mãe. Ela foi minha luz, a razão para mudar. Quando você nasceu, decidi trair a organização. Passei a colaborar com a polícia, entregando informações. Mas eles descobriram. E mataram sua mãe para me punir. Não foi acidente, Max. Foi culpa minha. As lágrimas caíram sem controle. Minha mãe havia sido assassinada, não por destino, mas por vingança. Fomos colocados no programa de proteção. Por isso nos mudamos para aquela cidade esquecida. Eu queria te dar uma vida segura, mas falhei. Te criei na solidão. Carreguei a culpa todos os dias. O dinheiro e o ouro que você encontrou eram minha garantia de sobrevivência para o seu futuro. Quando você fez 18 anos, percebi que já tinha força. Eu escolhi partir, não porque não te amava, mas porque não suportava mais a dor. Agora te deixo a verdade e uma escolha. Pode usar o dinheiro e viver em paz, ou enfrentar o passado. Eu acredito em você. Fechei a carta, esmagando-a contra o peito. Parte de mim queria queimar tudo e desaparecer. Mas outra parte sabia. Não podia virar as costas. Peguei o arquivo. Havia contratos falsos, listas de transações, fotos de homens de terno ao lado de carros pretos,
armazéns, portos. E, repetido em vários documentos, um nome: Grayson Enterprises. Meu sangue gelou. Eu conhecia aqueles nomes de projetos. Tinha visto nos servidores da empresa. Não eram negócios legítimos. Eram fachadas, braços do império criminoso que meu pai traiu. E no centro, um rosto que eu conhecia bem: William Grayson. O homem que me desprezou, que me demitiu, que esmagou minha vida. Ele não era apenas um sogro arrogante. Era o arquiteto da morte da minha mãe, da ruína do meu pai e, de forma indireta, da perda de Isabelle. Tremi de fúria. Quis correr até ele, gritar, arrancar sua máscara, mas sabia que não podia agir no impulso. Precisava ser meticuloso. Na mente, a voz do meu pai ecoava: a verdade não pode ficar enterrada para sempre. E pela primeira vez, eu sabia exatamente o que fazer. Organizei cada documento como quem prepara armas para uma guerra. Escaneei, criptografei e enviei cópias para o FBI, a Polícia de Chicago e um jornalista investigativo. No e-mail, escrevi: provas de atividades criminosas ligadas a Grayson Enterprises. Os originais estão seguros. Investiguem. Quando apertei enviar, sentado na casa mofada do meu pai, senti como se tivesse lançado uma bomba sobre Chicago. Não havia mais volta. Dias depois, manchetes explodiram. Grayson Enterprises, império bilionário ou fachada criminosa. As ações despencaram, sócios fugiram, parceiros cortaram laços. William Grayson apareceu na TV cercado de repórteres, repetindo, sem comentários, mas sua voz tremia. A família se despedaçava em público. Elizabeth surgiu em fotos, abatida, longe do brilho de antes. Eu não sentia vingança, apenas indiferença. Ela havia feito sua escolha quando me traiu. Meses se arrastaram até o julgamento. Assisti pela TV, uma cerveja na mão, olhos fixos na tela. William Grayson, outrora poderoso, estava encolhido em um terno mal ajustado, rosto abatido, olhos cheios de ódio e desespero. Foi condenado à prisão perpétua. Seus bens e os de seus cúmplices confiscados. O Império Grayson ruíra. Não vibrei. Apenas respirei aliviado. O peso invisível, que me esmagava desde a infância, enfim começava a se soltar. Mas eu precisava encerrar outra página. Mandei uma mensagem curta para Elizabeth. Encontrei-a em um café simples. Ela usava um suéter comum, cabelos presos de qualquer jeito, olhos azuis cansados. Max, não achei que você viria, disse, quase num sussurro. Sentei-me diante dela. O silêncio pesou. Não vim para culpar nem para humilhar, falei calmo. Só para encerrar este capítulo. Ela abaixou a cabeça. Eu errei. Escolhi minha família, o caminho fácil, e perdi tudo. Perdão, Max. Balancei a cabeça. Não te odeio, Elizabeth. Apenas lamento a escolha. Tínhamos Isabelle, tínhamos uma família, e você deixou tudo ruir. As lágrimas escorreram discretas pelo rosto dela. Levantei-me. Espero que encontre paz. Eu vou viver. Por Isabelle, por meus pais, por mim. Deixei o café, sem olhar para trás. Voltei à cidade natal. Pela primeira vez, a velha casa de madeira não parecia uma prisão, mas um lar. Comprei tinta, pregos, consertei o telhado, repintei as paredes. Cada martelada era um passo rumo à cura. À noite, sob a luz amarela da lâmpada, escrevia num diário. Não para buscar pena, mas para registrar a verdade. Para que alguém, um dia, entendesse que a justiça, mesmo tardia, tem poder de curar. Minha vitória não estava no ouro escondido nem na queda dos Grayson. Minha vitória estava em recuperar minha honra, minha liberdade e quebrar o ciclo de culpa que atormentou minha família. Um dia de outono, voltei à cabana na floresta. Olhei o céu azul por entre os pinheiros e sussurrei. Acabou. Vou viver o resto da minha vida com verdade e paz. Eu, Maximus Vaughn, não sou mais sombra do passado. Sou um homem livre.